Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por privilégio do Senhor, mais uma vez estamos juntos, podendo partilhar daquilo que o Senhor separou para que fosse a nossa instrução dessa noite. E em uma noite tão especial, onde participaremos de todos os sacramentos, eu convido vocês para que abram as suas Bíblias e nos preparemos também para esse momento tão especial que testemunharemos daqui a pouco. Abramos as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Essa será a nossa porção para essa noite. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. E assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos meus, estas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos conduza na aplicação e no aprendizado da sua palavra nessa noite. Amém. Tivemos a oportunidade de participar de como bem disse o reverendo Tomás, de um banquete, hoje no horário do almoço. Desfrutamos e tivemos a oportunidade de conversar, pelo menos conversei com uma boa parte dos irmãos, e lhe dissemos, nos apresentamos, e os irmãos souberam que nós somos de Goiás. E assim que cheguei aqui na Bahia, nós tivemos a oportunidade de adquirir nosso primeiro carro. Depois de casados, compramos o nosso primeiro carro. Mas como a nossa família ainda mora em Goiás, nós precisaríamos nos deslocar de Feira de Santana até Goiás, quase 2.000 quilômetros a partir de Feira de Santana, e o carro era bom, um carrinho bacana, aquele amor, aquele zelo, aquele cuidado que nós temos naquilo que com tanto suor nós pelejamos para conquistar. Vou fazer um seguro, e assim eu fiz. Fiz o seguro daquele carro, viajei em total segurança, fui, voltei, nenhum pneu furou, glórias ao nome do Senhor. Mas na minha mente pobre, na minha mente teimosa, qual foi o raciocínio? Bom, eu fui, voltei, nada aconteceu, vou cancelar o seguro. Não renovei. E por displicência, no outro ano eu bati o carro. E lembro dessa história e compartilho com os irmãos hoje, de fato, com risos, graças a Deus, nada mais sério aconteceu, nem o prejuízo impossível de ser ressarcido. Mas quando me lembro do que eu fiz, do que aconteceu comigo, eu me lembro do que João nos escreve aqui no capítulo 2 da sua primeira carta. Uma advertência muito clara para aquilo que nós devemos fazer frente àquilo que é o nosso principal problema, o pecado. Quando olhamos para a situação do mundo, fome, pobreza, corrupção, facções, mães matando filhos, pais matando filhos e esposa, atrocidades infinitas, todas elas por conta do pecado, como consequência do que aconteceu lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva então se corrompem e pecam, trazendo então essa herança a toda a sua descendência. Sendo assim, meus queridos irmãos, nessa preciosa noite, à luz do texto de 1 João no capítulo 2, versículos 1 e 2, nós aprenderemos que em Cristo,
que em Cristo encontramos encorajamento e esperança contra o pecado. João começa aqui de uma forma muito peculiar, e você pode olhar em todas as cartas que João escreve, inclusive, de forma mais ampla, um tom pastoral, uma forma pastoral muito íntima de lidar com aqueles que estão ouvindo. Mais uma vez, evocando aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, que em momentos de raiva, em momentos de disciplina, falamos o nome e sobrenome. Gustavo Crispim. Assim minha mãe fazia. Mas quando nós estamos em um ato de carinho, ô meu filho, filhinho, vem cá, chegue junto aqui. É uma expressão de que João tinha um carinho muito grande por essa igreja. É a expressão, a declaração que João está tratando aqui com filhos na fé. É uma exortação de tamanha importância, que é como se ele estivesse pegando o seu filho, colocando no colo e dizendo: meu filho, entenda a gravidade do que o papai está te dizendo. E é essa a gravidade posta aqui. No capítulo 1, João começa a escrever acerca de várias coisas sobre o verbo da vida que ele fala. Depois ele vai dizer sobre a questão do arrependimento do pecado, que o próprio Cristo é quem nos purifica de todo o pecado. Ele vai dizer isso no finalzinho do capítulo 1. No versículo 9 ainda ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Nesse contexto imediato que João está escrevendo, agora no capítulo 2 ele vai dizer: filhinhos, estas coisas que estou escrevendo é para que vocês não pequem. É uma afirmação, é um imperativo, é algo dado àquele povo para que não fosse feito. Não pequeis. A primeira coisa que vem, que deve vir à nossa mente, o que é pecado? E o nosso breve catecismo, na pergunta 14, vai dizer: pecado é. Eu acho muito simples, muito concisa, muito objetiva a definição do breve catecismo. Pecado é toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da sua lei. Ponto. Simples assim. Vimos pela manhã falando sobre liberdade cristã, quase emendamos no culto, graças a Deus, e nós aprendemos ali que é impossível não pecar. Aquela condição, então, que foi colocada desde ali na configuração do Éden, e de forma muito brilhante um teólogo vai colocar: no Éden, o homem poderia não pecar. Depois do pecado, o homem não pode não pecar. E a esperança de quando Cristo voltar, nós não mais pecaremos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas, enquanto isso, na sala de justiça, ainda estamos na condição em que pecamos, e pecamos muito, e isso faz, ou deve fazer, com que o nosso coração seja dilacerado. E aqui lembramos então, que ali em Gênesis é estabelecido com Adão e Eva, o primeiro pacto. Sim, o homem era salvo por obras. Pastor, entenda que ali entre Adão e Deus é estabelecido um pacto de obras, onde para ser salvo, Adão simplesmente precisava fazer o quê? Obedecer, não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era simples, era uma ordem direta. Mas a corrupção do coração do homem, o desejo de se tornar como Deus, o desejo de usurpar aquilo que não lhe pertencia, tomou conta do coração de Adão e Eva, motivados pela sagacidade de Satanás, que eles então comem daquele fruto. E agora? O pacto então, que fora estabelecido para ser cumprido e trazer vida, fora quebrado. E esse pacto então, ele é rompido.
E no texto de João, o Senhor Jesus está, à luz do que Jesus ensinou, Ele está nos dirigindo, nos encorajando a não pecar. Quando nós vamos em um grande jardim, parece que a gente tem a sensação de querer fazer. A gente vê aquele mundo de plaquinha, não pise na grama. Parece que tem algo que faz querer sentir a graminha verde, macia. É pecado, tá, meus irmãos? É o desejo de desobedecer. Quando os nossos pais nos ensinavam, não coma biscoito antes do almoço, parece que é a fome, o vermezinho do biscoito queria que eu comesse antes do almoço aquele biscoito. Tudo isso, meus irmãos, é fruto da corrupção do nosso coração, é fruto do que o pecado destruiu em nós, que é uma mentalidade de querer agradar a Deus. O pecado é isso. É todo o desgosto, é toda a falta de motivação de cumprir a lei de Deus. Eu olho para aquela lei e não tenho prazer em cumpri-la. Eu olho para aquela lei e não tenho satisfação em fazer com que o Senhor se alegre na minha fé. Mas por que eu faço, pastor? Eu consigo cumprir um ou outro de vez em quando. É porque o Senhor, nos encorajando, derramou o seu Espírito Santo sobre nós, para que nós pudéssemos achar nele encorajamento contra o pecado. É pelo exemplo de Cristo é que nós podemos olhar o nosso pecado e dizer não a ele. E então aplico com algumas perguntas. Você já deu nome ao seu pecado? Porque é muito cômodo. Muito simples. Compramos um cachorro, a primeira coisa que fazemos é o quê? Totó. Às vezes, quando compramos outros bens, damos nome àquilo que nós conquistamos. Mas e ao seu pecado? Você já o identificou? Você já achou onde esse pecado tem morado? E como você tem cuidado do seu pecado? Talvez você não seja pai de pet, mas talvez você seja um criador de um pecadozinho, que você está guardando no seu coração, fomentando e deixando escondido. E eu quero te dizer, meus irmãos, que o pecado não passa de uma doença degenerativa. Quanto mais você o cultivar, mais ele te corroerá por dentro. Quanto mais você guardá-lo, mais ele irá consumi-lo e devorar você de dentro para fora, até que o seu desejo, até que o seu encorajamento de querer cumprir a lei de Deus seja totalmente desfeito. E é então o momento onde nós entramos em uma letargia, onde nós sentimos o pecado e não dói mais. É aquele momento em que o pecado já não mais me incomoda. Essa é a sua situação nessa noite, meu irmão. Viver em uma situação de pecado, onde o pecado não mais dói. Se essa é a sua situação, é um momento exato na sua vida, para que você se arrependa, para que você volte os seus caminhos ao Senhor, para que de fato você possa entregar a sua vida a Ele, e seguir os seus passos, para que sejamos encorajados a não pecar. É simples. Escrevo para que não pequeis. Não tem nada mais objetivo quanto a isso, meus irmãos. O pecado não é originário de Deus. Deus não pode ter criado o pecado, porque todas as coisas que Deus criou foram boas. Deus criou a luz e disse, viu Deus que a luz era boa. Criou as árvores e isso era bom. Criou os animais e viu que isso era bom. Criou o homem e viu que isso era muito bom. Por isso Deus não pode criar o pecado. Porque se Deus tivesse criado o pecado seria bom. E não é. O pecado nos distancia do nosso propósito de honrar e glorificar a Deus para todo sempre.
Mas pastor, algo está desconexo nessa proposição. Se eu sou encorajado a não pecar, da mesma maneira que para entender o Evangelho eu preciso compreender que eu não posso deixar de pecar, porque o pecado habita no meu coração, como eu posso alcançar a salvação? Se Adão de fato, Adão foi salvo seria salvo pelo pacto de obras, e ele rompeu o pacto e agora se quebrou, como eu posso ser salvo? E onde entra algo extraordinário, aqui representado duas vezes, que agora Deus, sendo ofendido nesse pacto, vendo que o homem é incapaz, sabendo que o homem é incapaz de cumprir a sua parte naquele pacto, ele estabelece um novo pacto, o pacto da graça, onde não depende de mim nem de você, para que nós sejamos salvos, depende da obra de Cristo que nos redime, que nos justifica de todo o pecado, e essa justificação é o que faz com que sejamos encorajados, porque agora somos nova criatura. Exemplo, eu fico pensando se fosse eu, o meu irmão passou no concurso para a polícia, depois disso eu acho que eu não encontrei ele mais, mas eu sei que ele está assim, passou no concurso, agora ele tem porte de arma, incha o peito, agora ele tem que ter porte de policial, ele tem que ter uma presença, ele tem uma autoridade civil. E nós, que somos cidadãos do céu, e nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e nós que agora não pertencemos mais a esse mundo, mas aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, como nós nos portamos? Viveremos uma vida totalmente enfadonha, nos alegrando e nos deleitando no pecado? Ou nos lembraremos do que o próprio Paulo vai dizer? Não, vocês não vivem mais desse jeito. Isso é papel do velho homem, agora vocês andam como nova criatura. Esse é o encorajamento que é dado, inclusive aqui, quando eu tenho a possibilidade em Cristo Jesus, de confessar o meu pecado, de ser perdoado dele, e poder buscar ao Senhor em gratidão e exaltação perene. O crente aqui, ele é conclamado a ser encorajado a não pecar. Mas o texto continua nesses 2 versículos. E reconhecemos a nossa debilidade, a nossa incapacidade de nos mantermos firmes, e por isso nós pecamos. E agora? É por isso que João vai dizer. Ele é enfático em dizer: não pequeis. Mas, sendo pecadores como nós somos, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu não sei ainda quem são as pessoas que serão batizadas ou recebidas. Sei que tem um infante. E esse infante hoje, essa criança que será batizada, ela receberá o sinal do Senhor Jesus Cristo, de que ela pertence à família do pacto, à família da aliança. E agora no versículo 2, então, nós perceberemos que Cristo é a nossa esperança quando pecamos. E essa criança, ao receber o sinal, ela será marcada e entenderá na sua vida adulta que, olha, eu recebi o sinal, porque eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo um pecador, Ele me amou, Ele me justificou. Em uma palestra que participei sobre o criacionismo, chegamos à conclusão lá que de fato o homem não parece com macaco, apesar das semelhanças, mas fisiologicamente nós seríamos mais parecidos com porcos. E para mim fez todo sentido. Os cardiopatas aí que passaram por algum tipo de cirurgia, talvez possam estar usando algum estente com parte de porco. Se você não sabe, nós utilizamos isso na medicina, graças a Deus pela inteligência acerca disso.
Mas quando eu soube, ficou muito claro na minha mente a analogia. Porque Paulo vai dizer que nós éramos imundos, que estávamos num lamaçal de pecados, e na minha mente fantasiosa aqui, eu já imagino um grande chiqueiro. E aqueles porcos, dentre aqueles porcos, eu estava lá. E dentre aqueles porcos, o Senhor amou um pouco daquele, tirou de lá, e o lavou, e o fez filho. Isso, meus irmãos, é esperança na salvação. Isso é o efeito que nós experimentaremos na participação desse sacramento. O que a morte e a ressurreição de Cristo simbolizaram para nós é termos sido tirados desse lamaçal do pecado, não sermos mais porcos, mas filhos de Deus, e não mais viver na imundícia do pecado. Não é mais nossa condição. Nós não saímos mais fuçando o chão, nós não comemos mais lavagem, mas comemos dos manjares do Senhor através da sua palavra. Esse é o encorajamento dado aqui. Quando pecarmos, mesmo tendo lutado, temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. E por que nós temos esse advogado? Porque dentre o seu papel de mediador, a confissão de fé vai dizer que agora, depois de ter se entregado na cruz pelos nossos pecados, ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo o quê? Intercedendo pela igreja, permanentemente. É certo que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. É algo constante. A intercessão do Senhor Jesus Cristo dentro do seu papel de mediador, e ele então nos justifica nesse ato da cruz. Breve catecismo, na sua pergunta 33, justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados, e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Aquilo, meus irmãos, que nos traz esperança, é porque o seu Deus, que sangrou na cruz por você, se entregou para pagar os seus pecados, para liquidar a sua dívida, que não era com Satanás. Se a nossa dívida fosse com Satanás, tudo muito fácil. A nossa dívida era com Deus Todo-Poderoso, que se irou contra o seu povo pelo pecado, porque ele não aceita injustiça, e porque não aceita injustiça, o preço precisou ser pago, e não foi por nós. A esperança que adquirimos é porque o Senhor Jesus Cristo nos justificou e nos lavou. Se você ainda não entende a doutrina da justificação, se você ainda não compreende o que isso significa, ou você é pai, ou você tem um irmão pequeno, ou provavelmente você já viu uma criança lambuzada de barro. E também já deve ter visto a propaganda do Omo multiuso, porque se sujar faz bem. E logo depois vem uma grande propaganda, uma máquina de lavar, e traz a roupa limpinha. O ato da justificação é o Senhor pegar as nossas vestes imundas pelo pecado e dar a sua própria veste branca como a neve, e nos apresentarmos: eu apresento em meu nome. Ele não olha para o meu pecado, ele não olha para a minha vida, ele vê Cristo em mim. E a pergunta que eu te faço nessa noite, meu irmão: você reflete a glória de Deus na sua vida? Você reflete a glória de Deus no seu trabalho? Você reflete a glória de Deus para com seus familiares que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor? Ou você tem servido de um pedregulho de tropeço na vida desse povo? O mesmo Cristo que nos encoraja a não pecar, é o mesmo Cristo que nos dá esperança para nos levantar quando nós pecamos, porque Ele tomou o nosso lugar.
E o texto vai continuar dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui então nós entramos em uma grande demanda teológica, mas que não há dificuldade a partir de uma boa exegese bíblica. Por quem Cristo morreu naquela cruz? Por quem o sangue de Cristo foi vertido? Por quem o Senhor clamou na cruz: Pai, eles não sabem o que fazem? Foi por todo o mundo, literal? Foram por todas as pessoas que foram criadas? A resposta é categórica: não. Cristo não morreu por todos. O todos cujo qual é apontado aqui é por toda a igreja de Cristo, por todos aqueles cujo qual o Senhor Deus Pai colocou sob guarda do Deus Filho como igreja, para que fossem sob sua tutela evangelizados. Foi por esses que ele morreu. Foi por aquele número que foi predestinado antes da fundação do mundo. Pastor, eu não sei o que é a doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação é o exercício da soberania de Deus na vida dos criados. Ele escolheu quem seria salvo. E ao contrário do que eu e você poderíamos fazer, e um exemplo claro, palpável de como somos injustos: lista de aniversário de criança. É dificílimo fazer. Ah, mas o fulano me chamou para o aniversário. Ah, se eu não chamar o fulano, eu vou estar sendo injusto. Ah, o outro fulano me deu um bom presente no outro ano, vou chamá-lo. Deus, na Trindade Santíssima, não usou critérios assim para escolher eu ou você. Deus partiu da sua própria vontade. Deus partiu da sua sabedoria perene. Ele partiu de um ato de justiça que nós não temos como mensurar. Nós não sabemos o que é justiça. Nós não sabemos o que é ser imparcial ao dizer: você vai para o inferno e você será salvo. Ele criou todas as coisas. Almoçamos hoje. Tinha quem não veio perdeu. Tinha muita comida, muita comida. Estou cheio até agora. E as cozinheiras que prepararam, e os cozinheiros que eu acertei agora, que prepararam o almoço, prepararam aqueles pratos lindos. Tinha um peixe que eu estava com dó de mexer nele. E a irmã que preparou aquele peixe bonito, cheio de coisa ali. Depois de pronto o peixe virou para a irmã e disse: olha, eu só vou ser servido para as irmãs, eu não serei servido aos homens. Há possibilidade disso, meus irmãos? É insano pensar em algo assim. E por que seria diferente em pensar que nós temos autoridade sobre Deus para perguntar a Ele por que eu sou eleito ou não? Ele é o dono de todas as coisas, e sendo dono de todas as coisas, a uns predestinou escolher para a salvação, e outros predestinou a escolher a perdição. É a vontade soberana de Deus, e a nós, que também sendo pecadores, mas que fomos eleitos, escolhidos por Ele, Ele nos oferece o seu único Filho, Senhor Jesus Cristo, para ser a propiciação, a substituição, a paga, o ato jurídico de quitação da nossa dívida com Deus. Isso é propiciação. É dar algo em lugar para o pagamento. Você tem algo para oferecer ao Senhor que poderia quitar a sua dívida com Ele? Você tem algo a oferecer ao Senhor que poderia amenizar o nosso pecado?
quando cantamos, né, o corinho de Romanos 11, quem primeiro veio a ele para que seja restituído? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Foi para isso que você foi criado, para a glória dele. E para que ele fosse glorificado, ele te salvou do pecado. Para que ele fosse glorificado, nós fomos libertos do inferno e habitaremos as mansões celestiais para a eternidade. Somos encorajados a não pecar. Cristo é a esperança quando pecamos, porque ele nos lavou do pecado. Lembra-te de manhã, ele nos libertou do pecado. E porque fomos libertos do pecado, nós poderemos participar dessa mesa daqui a pouco. A orientação que darei daqui a alguns instantes acerca da participação é o momento, meus irmãos. Se você pecou contra o seu irmão, ainda dá tempo. Arrependa-se. Confesse o seu pecado, para que você participe de forma pura dessa mesa. Que você não traga juízo sobre si, mas que você desfrute da esperança e do encorajamento que o Senhor Jesus Cristo nos dá frente ao pecado. Pecaremos amanhã, aliás, pecaremos daqui a pouco? Pecaremos. Perderemos a nossa salvação por isso? Não, porque a moeda que foi dada por pagamento é insubstituível, que foi o meu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que esperemos na volta desse Salvador, que descansemos no encorajamento que a Bíblia nos dá em nos direcionando para o caminho da salvação, que não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, e que tenhamos esperança na cruz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai maravilhoso, obrigado, porque o Senhor perdoa as nossas transgressões. Não merecemos, ó Pai. Não fazemos jus do sacrifício, daquele sangue derramado, o sangue inocente do nosso Salvador. Mesmo assim foi feito, e nós só temos a agradecer. A nossa súplica é que possamos viver condizentemente com aqueles que foram salvos, com aqueles que vivem e exalam um bom perfume de Cristo. E agora nos prepara, ó Pai, para os sacramentos. Aqueles que receberão o sinal da nova aliança, que o Senhor possa, que a sua salvação seja eficaz na vida deles também, e que recebendo este sinal, mesmo na infância, eles possam entender a responsabilidade que é fazer parte do corpo de Cristo. Dê a estes pais o zelo, o trato, para conduzir essa criança nos caminhos do Senhor. A nós que participaremos do corpo e do sangue vestido de Cristo, nos dê o discernimento, que não beberemos vinho, que não comeremos o fruto do trigo, mas que estamos aqui representando o corpo dilacerado do nosso Salvador e o sangue derramado em nosso favor. Perdoa os nossos pecados pelo sangue de Cristo. Essa é a nossa oração. Amém.